Fala aí pessoal, estamos aqui de volta com mais uma videoaula. E nessa videoaula, dando continuidade à aula anterior, estaremos conhecendo um pouco sobre os formatos de áudio. Qual que é o melhor, qual que é o mais ou menos e qual que vai ficar de acordo com a sua necessidade. Então vamos à aula. Então, por exemplo, pessoal, antes de nossos formatos os que a gente conhece como MP3, WAV, Wave, WMA, tinha um formato PCM. O formato PCM, o significado dele é Pulse Code Modulation, modulação por códigos de pulso. Ele foi um código, um tipo de formato que começou na década de 30 com a maneira de representar os sinais analógicos de maneira digital, ou seja, com suas ondas representadas em intervalos regulares. Agora vamos falar um pouquinho. O PCM, ele era o seguinte, ele originou de diferentes maneiras de digitalização de áudio. Sony, Philips, na década de 70, desenvolveram a tecnologia e criaram um CD, que tem 44.100 amostras por segundo, que equivale ao quê? 4,1 kHz. E amplitude 16 bits. Já o PCM, na época, tinha o quê? 8 kHz de amostragem e 8 bits de resolução, que era utilizado na época como sistema telefônico. Olha só que interessante esse primeiro formato de áudio, ok? Agora vamos falar um pouco sobre formatos do dia de hoje, os formatos de atualmente. Os formatos são divididos em dois, os não comprimidos e os comprimidos. Os comprimidos, os que garantem mais qualidade, eles não, quando eles são convertidos, eles são criados, eles não modificam nenhum bit original. Então ele deixa no original, que é o WAV, que é a sigla Waveform Audio File Format, e o WIFE, que é Audio Interchangeable File Format, que são exemplos de não comprimidos, ok? E aí fica aquela briga, porque o Wave, pelo que passa pela internet, pela história, o Wave ele foi desenvolvido pela Microsoft e pela IBM. Foi aquele, na época, era para armazenamento de áudios em PC, que também é baseado no PCM, o Wave. Agora, o Wave, ele podia se dizer que ele era da Apple, porque foi desenvolvido pela tecnologia Electronic Arts, desculpa, que também foi baseado no PCM. Por quê? O PCM naquela época não tinha dono em si, era uma nova tecnologia de áudio que ficou aí em aberto. O pessoal, e aí a Apple, Microsoft, tudo pegou a partir daquele ponto. Agora, os formatos comprimidos, como o nome já sugere, comprime dados com o intuito de diminuir o tamanho deles, que é o WAP, FLAC e M4A, que são conhecidos também como lossless e capazes de comprimir áudio sem perder qualidade. Então, já fica muito interessante. Por exemplo, o WAP. O nome dela é o nome da extensão APE, mas só que o nome original é Monkey Lossless Audio File. Que outra maneira é o mesmo, comprimir o áudio sem perder qualidade. E também se descreve como um zip para as músicas, mais ou menos este módulo. O FLAC é o Free Lossless Audio Codec, que foi criado em 2003. Temos o ALAC, que eu não adicionei ele aqui, ok, pessoal? Então, que ele se aparenta a ser o FLAC, que ele é da mesma empresa, ele foi criado, ele é o tipo de uma extensão do MP4, porém, ele é voltado para a Apple. Olha só que interessante. Então fica muito complexo essas partes de arquivos comprimidos e formatos não comprimidos.
E, por último, a conveniência da compreensão. Há formatos de áudio que abrem mão de qualidade, até certos pontos. Para ocupar menos espaço, são úteis para quem sofre com espaço, ou quem quer carregar mais arquivos em um player, por exemplo. E o primeiro, que é o mais conhecido, é o MP3. Sem dúvida, é o mais popular, que é compatível em todos os players. O MP3 ele foi criado na Alemanha e o formato utiliza a codificação perceptual, ou seja, ele codifica somente as frequências sonoras captadas pelo ouvido humano. Olha só que interessante o MP3. O outro é o OGG Vorbis. Você não conhecia, né? Sim, também a princípio eu não conhecia. Por quê? O OGG Vorbis ele é um formato não proprietário e até mesmo com melhores taxas de compressão que o MP3. Porém, quando foi a explosão do MP3, fez com que o suporte e a divulgação do OGS encontrou muita dificuldade para estar divulgando esse formato. E até hoje você pode ver, talvez você até não encontre músicas nesse formato, ou encontra media players que execute esse formato. O próximo é a sigla AAC, ou Advanced Audio Code, codificação avançada de áudio, tradução para o português. É considerado o mais forte concorrente do MP3. O formato é baseado no padrão MPEG-4, que foi popularizado pela Apple. Olha só. E por último, o WMA, formato da Microsoft. Ele tem habilidade de cópias com proteção de conteúdo em respostas a problemas de distribuição que polemizam o MP3. Igual vocês hoje encontram músicas aí, cantores de lançamento, tudo em MP3 e não WMA. Então, pessoal, esta foi a aula sobre formatos de áudio. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco como funciona os formatos de áudio. E essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Fui!